Grécia Antiga. O berço da civilização, da filosofia e da mitologia, com deuses como Zeus e Hera, a Grécia Antiga foi uma civilização que agregou muito para nós, e deixou muitas curiosidades, como por exemplo seu surgimento e sua queda, já que a civilização grega era muito influente. Como surgiu a Grécia Antiga? A civilização grega. Deixa o like, porque você me ajuda muito e só custa um clique. Se inscreve no canal, pô. Não custa nada e você vai ficar por dentro de todos os vídeos que irei fazer por aqui. O que conhecemos como Grécia Antiga é um punhado de povos e culturas diferentes que eram ligados apenas por territórios e religião, mas por conhecermos de fato os gregos, primeiro precisamos saber como os povos chegaram na Península Balcânica. Primeiro houve duas migrações dos povos indo-europeus para a península chamado de diásporas. A primeira diáspora aconteceu quando os dórios invadiram o território forçando os povos que ali habitavam a se render ou fugir para outras partes. Aqueus, jônios e eólios tiveram toda a sua cultura destruída, com os restos das tribos conquistadas se fundindo e formando a primeira visão da Grécia Antiga. Esse período foi chamado de período pré-homérico. Essa união e fundição formou a civilização com Micenas e os minoicos. Como a cidade de Kiknossos em Creta, eles tinham importantes laços com os povos do Mediterrâneo. Eles dominavam a metalurgia, cerâmica e eles tinham sua forma de escrita em sílabas. Eles também desenvolveram a língua e mitologia que marcaria a Grécia. Mas qual era a crença dos cretemicênicos? Os povos antigos eram politeístas. Isso significa que eles acreditavam em vários deuses. Os deuses que integravam o panteão grego eram Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Ares, Atenas, além de outras divindades. A tradição e cultura grega gira em volta destes deuses, e através dos erros dos deuses surgiram os teatros para ilustrar as histórias de façanhas dos deuses. No período pré-homérico se destacava 3 cidades-estados. Essas cidades eram Cnossos, Micenas e Troia, e sua forma de governo era chamada de talacracia, que era um conselho de comerciantes marítimos que tinham grande influência na região. A civilização creta-micênica estava indo muito bem até que em 1200 a.C., os créditos micênicos sofrem ataque dos dórios, que era um povo indo-europeu que veio da área da Anatólia que impulsaram terror aos povos cretos-micênicos. A partir destes ataques, os cretos-micênicos se dispersaram pela Península Balcânica e regiões, com uma minoria destes povos indo para o interior da península. Esse processo foi chamado de Primeira Diáspora Grega. A Primeira Diáspora Grega foi uma fase que interrompeu o desenvolvimento da civilização grega, já que os povos foram para as montanhas. Lá eles formaram os gênos. Os gênios são agrupamentos orais que foram comandados por famílias ricas cujo líder era chamado de pater. E os membros mais próximos do pater formavam a aristocracia local. Essa narração social marca o período homérico, nos séculos 12 a 6 a.C. Os hinos tinham uma base patriarcal, ou seja, o líder que passava o poder para seu filho. Assim por diante, com o crescimento dos gênos, a população viu a necessidade de expansão. Por causa desse negócio, as alianças dos líderes familiares formaram os fatrias, assim com o tempo formando as oligarquias. Com a criação das fatrias, as tribos começaram a crescer muito demandando de novas terras. Mas o que isso tem a ver com Homero? O Homero foi um escritor da obra Ilíada e Odisseia, que são obras que relatam a crença dos gregos antigos. Ninguém sabe se Homero existiu de fato, mas uma coisa que foi retratado foi a Guerra de Troia. Que diferente que se pensava. É totalmente real. Homero fala que o estopim da guerra foi quando Paris sequestra Helena, que era a mulher mais bela do mundo. Então Menelau, lá que era o irmão do rei de Micenas, se juntou com outras nações para reunir um grande exército para a guerra. A Guerra de Troia durou aproximadamente 10 anos. Nessa guerra lutaram heróis como Ulisses, Heitor, Aquiles entre outros. Só foi acabar quando os burros dos troianos receberam um presente dos inimigos, e torceram para dentro de casa. Esse presente era um cavalo gigante de madeira que era oco, que provavelmente poderia haver espiões dentro. Que presente top! Voltando para o período homérico, as terras ficaram cada vez mais valiosas. Assim as terras ficaram com os eupátridas, que eram as pessoas que tinham o poder da época, e os pobres trabalhavam para eles. Como a vida não é nada fácil, se os pobres se endividassem com os eupátridas,
eles se tornavam escravos. Foi a partir daí que veio a escravidão por dívida. A poligarquia daquele tempo era comandada pela aristocracia, por falta de terras, e eles começaram a expandir seus territórios. Dando início à segunda diáspora grega, os gregos se expandem pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu, chegando na Itália e partes da Turquia, chegando o fim do período homérico. Depois do período homérico, veio o período arcaico. O que se destaca nesse período são a criação das polis, que são as cidades independentes, as famosas cidades-estados, cada uma com sua economia, cultura e política diferente, mas porque eles não se uniram em uma só nação. Elas não se uniram por causa das montanhas do interior da Península Balcânica que dificultava interações entre as polis. Esse era um grande motivo além das tensões entre as polis, já que algumas dessas polis não se gostavam muito, mas apesar disso, a descendência em comum entre eles e a língua e a crença os faziam praticamente o mesmo povo. Mesmo com o seu pátridas tendo a posse de todas as terras, as polis tinham espaços públicos. Os mais famosos eram a Acrópole e a Ágora. Na Ágora era normal debates políticos, filosofia entre outros assuntos. Os mais famosos filósofos que debatiam na Ágora eram Sócrates e Platão. Também foi na Ágora que nasceu a democracia, mais precisamente em Atenas, que era a cidade praticamente marítima com grande poderio militar. Democracia significa poder ao povo. A ideia de democracia veio para tirar o poder dos eupátridas. Se você quiser saber mais sobre como surgiu a democracia, eu tenho um vídeo bem completo para você ver no final. Vamos falar de outra cidade muito importante na Grécia Antiga, Esparta. Esparta, que era descendente direto dos dórios. Eles tinham sua economia como a agricultura e criações de animais, já que Esparta era longe do mar, dificultando muito o comércio marítimo de Esparta. Esparta era conhecida pela sua cultura guerreira, tendo uma educação militar desde pequeno. Os espartanos passavam por todo tipo de provações para formarem os melhores guerreiros. Além de Esparta tem uma política oligárquica. Para os espartanos, somente uma pessoa dotada de capacidades guerreiras podia fazer parte da sociedade. Agora, para o período posterior, que é chamado de período clássico, nesse período a cidade de Atenas se torna a polis mais influente e poderosa. Isso por causa das Guerras Médias, que foi a invasão dos persas da Península Balcânica. O principal motivo para a guerra era os persas que queriam destruir a hegemonia das cidades gregas. No início da guerra, Atenas se sobressai por causa de seu poder marítimo, vencendo as tropas do rei Dário I, com a derrota de seu pai. Quem assume o Império Persa é Xerxes, também conhecido como Assuero, do governo de Xerxes. Os persas retornam à Grécia e agora tentam invadir e tomar Esparta, só que Esparta se defenderia, enviando 300 espartanos comandando 7.000 gregos. Esses 300 espartanos ficariam marcados para sempre na história. Neste mesmo ano, Atenas e as demais polis formam a Liga de Delos, já que eles viram que não poderiam vencer os persas sozinhos. Então as polis se uniram para deter o avanço persa sobre a Península Balcânica e preserva assim a cultura creto-micênica. A democracia ateniense inspirava outras cidades que acreditavam na transparência da democracia. A Liga de Delos consegue vencer e deter o avanço persa, salvando a cultura ocidental. Com a vitória da Liga de Delos, Atenas sai muito mais forte com a administração de Péricles. Péricles desenvolveu Atenas após a guerra. Ele melhorou muito a economia ateniense, além de exercer o controle militar na Liga de Delos. Com isso Atenas chega em seu auge, que foi conhecido como Século de Ouro. Mas a partir do ano 431 a.C., Esparta era rival de Atenas, se revolta dando origem a mais uma guerra que foi conhecido como Guerra do Peloponeso. Esparta cria a Liga do Peloponeso, na intenção de derrubar a influência de Atenas. Esparta, para ganhar a Guerra do Peloponeso, se alia com o Império Persa. Depois de 27 anos, Esparta vence a guerra deixando a Grécia muito enfraquecida, e se aproveitando deixa a fraqueza. O rei Filipe da Macedônia conquista parte da Grécia e seu filho Alexandre Magno termina de conquistar, dando início ao período helenístico. O período helenístico foi quando a Grécia foi dominada pela Macedônia, fazendo-se tornar um império maior.
As cidades e estados perderam sua autonomia e fizeram parte do Império Macedônico. O Império Macedônico chegou até o Oriente fazendo fronteira com o rio Gandhi na Índia. A ideia de preservar a cultura e religião dos povos conquistados foi conhecido como helenismo, ou cultura helenística. Uma característica do helenismo era a disfunção da cultura grega no Oriente e a coexistência cultural. Alexandre o Grande, quando conquistou o Egito, foi aclamado como Salvador, sendo considerado filho de Ra. Alexandre fundou no Egito a cidade de Alexandria, junto a uma biblioteca colossal que era considerada a maior do mundo. Só que infelizmente, ela foi queimada em 48 a.C., se perdendo grandes conhecimentos que nunca saberemos. O Império Macedônico foi fragmentado quando Alexandre o Grande morreu aos 32 anos. No final o Império se fragmentou com os generais comandando cada parte. Ptolomeu ficou com o Egito, Cassandro com a Macedônia e a Grécia, Lisimaco com a parte da Anatólia e a Trácia, e Seleuco com os territórios da Mesopotâmia e do Império Persa. Com os anos as partes do Império fragmentado ficaram fracos, que fez uma cidade que estava iniciando suas conquistas de expansão se aproveitar disso, e essa pequena cidade seria conhecida mais para o futuro como Roma. Mas isso é outra história. Se inscreve no canal e deixe o seu like para ajudar a gente. Se você gostou do conteúdo, comente algo que você quer que eu traga nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.